Tia Nutricionista, e nesse vídeo 2 sobre o livro Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar, do autor Gary Taubes. E hoje a gente vai falar como é que esse livro surgiu, um pouco sobre a história da nutrição também, como a nutrição pode ter se perdido ao longo do caminho, e também o resultado sobre dietas restritivas em calorias. Vamos ver como é que vai ser o final. Nossa, e hoje, desculpa a minha cara, eu tô bem cansada, choveu o dia inteiro, tá frio, mas vamos aí, né? Me propus a fazer esses vídeos, vamos firme. Bom, já na nota do autor, ele enfatiza o seguinte: esse livro vem sendo elaborado há mais de uma década e que começou com uma série de artigos investigativos que ele escrevia para as revistas Science e também para New York Times. Não é pouca coisa não, viu? Bom, ele escrevia sobre o estado surpreendente e deplorável das pesquisas sobre nutrição e doenças crônicas. E ele explica que após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas sobre nutrição e obesidade perderam rumo. Por quê? Porque toda a comunidade médica, que eram os pioneiros e tinham o conhecimento, eles foram separados com a guerra. Uns morreram, outros foram separados mesmo, não conseguiram mais se encontrar. E que desde então, essas novas tentativas errôneas sobre nutrição, elas vêm persistindo e resistindo a qualquer tentativa de correção. Como, por exemplo, nessas diretrizes atuais sobre a orientação de redução de gorduras e aumento de consumo dos carboidratos, que são os açúcares, farinhas e grãos, causando danos incalculáveis ao longo do tempo. Você mesmo pode constatar isso quando vê o número progressivo de pessoas obesas, acima do peso, diabéticos. Isso é muito claro, a gente consegue visualizar que cada dia mais está aumentando. E Gary Taubes escreve o seguinte: ele pede para que você reflita criticamente, pergunte a si mesmo se o que ele diz faz sentido para você, e que o objetivo dele nesse livro é não aceitar alguns conceitos equivocados de recomendações médicas e do governo nos Estados Unidos e no resto do mundo. Porém, ele faz um alerta. Ele diz: se você aceitar os argumentos dele como válidos e mudar a sua alimentação, você pode estar indo contra as recomendações do seu médico e dos órgãos governamentais, que pregam as orientações tradicionais, como a pirâmide alimentar, por exemplo, que tem como base os carboidratos. E a gente vê o que está acontecendo com a população. Você age por sua conta e risco, ok? Mas para alinhar a convicção, ele fala o seguinte: você pode entregar esse livro ao seu médico quando terminar de ler ele, para que ele também possa decidir em quem e no que acreditar. E se puder entregar aos representantes do Congresso, ajudaria eles a entenderem como chegamos nessa situação de tantos doentes para que finalmente pudessem agir e resolvê-los. Bacana isso. Esse livro não substitui nenhuma consulta médica, mas eu acho que abre a cabeça da gente para sair um pouquinho fora da caixa e poder decidir o que é melhor para você. E vamos ao resumo do capítulo que eu fiz sobre os benefícios ilusórios de comer pouco. Eu vou começar essa parte falando de um estudo. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos nos anos 90. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos começaram a investigar alguns problemas graves de saúde feminina. Um desses estudos foi feito com 20 mil pacientes obesas ou que estavam acima do peso, sobrepeso. Elas foram escolhidas aleatoriamente e foram instruídas a seguir uma dieta pobre em gorduras, rica em fibras, rica em frutas e hortaliças. Então, pobre em gorduras, rica em frutas, fibras e hortaliças. E elas tiveram acompanhamento bem de perto, frequentes, para se manterem motivadas. E o que aconteceu, não se sabe se pelo acompanhamento ou se pela motivação, se foi consciente ou não, elas começaram a reduzir em torno de 360 calorias por dia do consumo delas.
sem que fosse imposto, aconteceu naturalmente. E o resultado após 8 anos com essa dieta, adivinha qual foi? Cada uma delas, uma média, eliminou 1 quilo. Só 1 quilo. É triste, mas foi verdade. E o pior de tudo isso é que quando eles aferiram a circunferência abdominal, que mede essa gordura estocada no abdômen, todas elas havia aumentado. Mas como que isso pode acontecer? Bom, se a gente realmente é determinado pela quantidade de calorias que nós consumimos e gastamos, era para essa mulherada ter perdido bastante peso, inclusive uma média de 20 quilos. E por que elas não perderam? E ainda ganharam gordura abdominal? Uma das hipóteses é que elas podem ter mentido e não ter consumido 360 calorias a menos por dia. E os pesquisadores não terem percebido que isso estava acontecendo. Outra hipótese é que a redução de calorias ao longo dos anos não tem o resultado esperado. E vale ressaltar que houve essa. De todas as razões para questionar a ideia de que comer demais causa obesidade, a mais óbvia sempre foi de que comer de menos não a cura. Olha isso! O que as evidências têm mostrado é que dietas de baixas calorias podem funcionar a curto prazo, porém, para a grande maioria, são temporárias e não duradouras. Isso era uma das coisas realmente que mexeram muito comigo quando eu fui analisar os meus pacientes ao longo de 10 anos de clínica. A grande maioria, enquanto estava comigo, posso dizer que 80%, talvez mais, conseguiam atingir os objetivos. Mas o problema foi quando eu fui analisar depois de anos. Isso me deu uma tristeza muito grande. Aí eu percebi que alguma coisa realmente não funciona e está errada. Porque depois de um ano, grande parte do que se perdeu é recuperado. É o tal do efeito sanfona. Além desse estudo, nesse capítulo, tem vários outros exemplos. Todos com a mesma conclusão de que comer pouco não é tratamento ou cura para a obesidade. E se comer pouco não é tratamento ou cura, isso certamente sugere que comer muito não é a causa. A resposta para isso provavelmente é: coma os alimentos certos para o seu corpo. Isso é, os que não ativam em excesso a sua insulina. A gente tem que se importar com o que a gente come e não com as calorias. Imagine as calorias de uma bolacha recheada, 100 calorias de bolacha recheada e 100 calorias de uma laranja. Como é que o corpo vai processar? Será que é igual? Com certeza não, né? Bom, fica esse vídeo aqui para você refletir. Espero que essas informações gerem reflexões diferentes para você. Vou deixar o link do livro abaixo de novo, se você quiser comprar o seu. E te vejo amanhã. Tchau, tchau.